Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade de leitura e produção de texto dessa semana. Lembrando que nas 2 últimas semanas vocês estão fazendo atividades de revisão para as nossas provinhas que estão por chegar aí, tá bom? Então a professora quer que vocês façam a atividade com bastante calma, com bastante atenção, para relembrar tudo aquilo que nós já estudamos sobre o conto, tá? Lembrando que o conto, ele é um gênero textual curtinho, tá bom? Mas que possui, né, uma história. Conta-se uma história através do conto. Né? Por ser um conto, nós temos ali os 5 elementos da narrativa. Então, nós temos os personagens que participam da história, nós temos o espaço, que é o local onde essa história acontece, nós temos o narrador, que é a voz que nos conta a história, nós temos o tempo, né, que é quando aquela história aconteceu, e nós temos o enredo, que é o próprio desenrolar da história, os fatos que acontecem. Tá bom? Todos esses elementos nós já estudamos em aulas anteriores, tá bom? Então, na atividade dessa semana, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o conto chamado Bilhete com Foguetão, tá? Ele é de um escritor angolano, ok? Leiam um texto 1, 2, 3 vezes, se for necessário. Só assim a gente consegue fazer uma boa interpretação, tudo bem? Depois que vocês leram o texto, nós temos aqui as questões de interpretação. Olha lá, quem é o autor, quem é o narrador, ou seja, quem é que está contando a história, em que lugar essa história aconteceu e quando que essa história aconteceu. Qual é o foco narrativo, né? Se é um narrador em primeira pessoa, se é um próprio personagem que está contando a história, se é um outro personagem, tá? No número 5, vocês vão trabalhar com a estrutura da narrativa. Então, vocês vão escrever o que acontece na situação inicial. Aí acontece um problema dentro da história. Esse problema é o meu conflito. A partir do conflito, nós temos um desenrolar da história até chegar no seu clímax, que é o ponto mais interessante, né? O auge da narrativa, como nós dizemos. E o final da história. Então, vocês vão colocar com as palavras de vocês o que acontece em cada um desses trechinhos. Tá bom? Depois as questões, ó, 6, 7, tá? Vocês também vão trabalhar com os elementos do texto. O discurso direto, ele se caracteriza pela fala dos personagens, é quando os personagens estão falando. Nós vamos estudar o discurso direto daqui a pouquinho nas aulas de língua portuguesa, tá bom? Na número 8, olha lá, a gente tem os 5 elementos da narrativa. Então, olha lá, o enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. Vocês vão ler a definição de cada um e vão colocar o número correspondente dentro dos parênteses. Certinho? No número 9, olha lá, os textos narrativos possuem uma estrutura básica, tá? Onde começa a história? O que vem depois? Qual é a sequência? Tá? Vocês vão enumerar aqui, certinho? No número 10, nós vamos falar um pouquinho sobre a característica do conto. Então, vocês vão ler, vocês vão colocar se é verdadeiro ou se é falso. Então, olha, é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa curta, verdadeiro ou falso? O conto é uma narrativa curta. Então, vocês vão colocar verdadeiro, tá bom? E assim por diante, certo? Se tiverem dificuldade, vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem, mas tentem fazer com bastante calma, com bastante atenção, para vocês fazerem uma revisão, porque nossa provinha vai ser basicamente desse modelinho aí, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Tenham aí uma boa semana, fiquem com Deus e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? Beijo, se cuidem.